Aí, gente, continuando então, ó, nós paramos exatamente aqui, o 5 igual a y igual, o 5 ao quadrado igual a y ao quadrado mais x ao quadrado, que deu 25 igual a y ao quadrado mais x ao quadrado, e o outro maior que nós abrimos, que foi o 45 menos 100 mais 20y igual a y ao quadrado mais x ao quadrado, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Se y ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 25, vamos pôr o 25 aqui, tá? Então, vai ficar no lugar desse aqui, vai ficar 25, né? 25 igual a, copia o resto, 45 menos 100 mais 20y, tá? Aí, passa número de um lado, vai ficar 25 menos 45 mais 100 igual a 20y. Eu tenho 25 e devo 45, eu fico devendo 20. Eu devo 20 e tenho 100, eu fico com 80. 80 por 20 dá 4. Achei o meu y. O meu y é 4, certo? Se meu y é 4 e eu quero meu x, quem vai ser meu x? Ó, no lugar de y eu ponho 4, que ao quadrado vai dar 16. Passa subtraindo 25 menos 16 dá 9. E eu acho o meu x, que é 3. Pronto. Achei, então, o meu x. Ele vale 3. A distância que a pessoa vai ficar quando estiver no ponto P da pessoa que está no ponto B é 3 metros. É letra A, o terceiro exercício. Tá bom? Agora, nós começaremos... Prisma. O que é prisma, gente? Prisma é aquele invólucro do chocolate Toblerone. Não é um prisma aquilo lá? O prisma, ele tem duas bases paralelas. Essa base, ela pode ser triangular. Ela pode ser assim, ó. Uma base triangular. E daí sobe aqui. Até encontrar lá em cima o outro triângulo. Isso aqui é um prisma. É um prisma de base triangular. Tem o prisma de base hexagonal. Que ele é um hexágono, certo? E vai encontrar lá em cima a outra base igual, que vai ser um hexágono. Esse aqui é um prisma de base hexagonal. Tem o prisma de base quadrada, que ele vai encontrar lá em cima um quadrado. Quando é tudo igual, é o cubo, ou paralelepípedo, ou paralelogramo, assim, não é? Tudo isso aqui são prismas. O prisma, ele vai ter duas bases paralelas. Tá bom? Esse prisma nós podemos abrir. Vamos fazer o mais bonitinho aqui. Esse prisma aqui nós podemos planificá-lo. Se a gente planificar um prisma, nós vamos achar isso aqui. Nós abrimos a caixinha do Toblerone. Aí, eu vou pegar um Toblerone depois para mostrar para vocês. Eu vou comprar um. Nós planificamos esse prisma aqui de base triangular, tá? Ao planificar... E fica mais fácil para a gente enxergar o que nós vamos trabalhar por enquanto, gente. O volume e a área. Aqui eu posso falar que é uma espessura A e B. É uma largura e altura, não é verdade? Dele.
Então, para eu achar a área, eu vou falar que ele é, no caso do prisma triangular, 3 vezes A vezes B, porque eu tenho 3 vezes, eu tenho 3 retângulo, mais 2 vezes isso aqui. O que é isso? Isso é um triângulo. Qual que é a área do triângulo? É a base, né? Que aqui nós vamos chamar de A, né? Lá é o mesmo, não é verdade? Vezes a altura dele. Vezes a altura dele. Então, seria 2 vezes a base vezes a altura dividido por 2. Isso é a minha área. Isso é a área total do meu prisma. E o volume? O volume sempre vai ser dado por área da base vezes a altura. Sempre. Com exceção quando chegar na pirâmide e na esfera. A pirâmide, como ela encontra, ela faz um bico, a pirâmide, aí ela vai ser 1/3 da área da base vezes a altura, né? 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Tudo bem, pessoal, por enquanto? Tá aqui, então, o que nós vamos trabalhar agora, que é prisma, tá? Vamos ver o que mais, deixa eu ver, só, né? Aqui ele tá falando de apótema. Apótema nós já fizemos as nossas formulinhas, tem até musiquinha, né? A gente resgata lá, tá bom? Eu vou fazer com vocês o exercício 8, 9 e 10, tá legal? Vamos lá, então. O exercício 8, ele fala que o volume de um prisma de base retangular com 6 centímetros de largura por 8 centímetros de comprimento é 1.440 centímetros cúbicos. Então, ele já deu o volume do prisma, tá? E já deu a base dele e a profundidade. E falou que a altura é H, tá vendo? Tá. Então, eu vou passar essa informação para cá. Eu tenho um prisma, que seria um paralelepípedo, um paralelogramo. Aqui eu tenho um prisma, e ele falou que ele tem uma altura H, que equivale 6 e equivale 8. E ele falou que o volume desse prisma é 1.440 centímetros cúbicos, tá bom? Aí ele vai falar mais uma coisa. Deixa eu achar outra caneta. Tem muita caneta aqui. Se a largura, o que ele chamou de largura aqui? Vamos ver. 6 centímetros de largura, essa é a largura. Se a largura e o comprimento desse prisma forem aumentados respectivamente em 50%. Gente, quanto é 50% de 6? 3. Se aumentar 50%, ele vai para 9. Agora aqui, se for aumentado 50% e 25%, o seu comprimento. O comprimento é esse 8 aqui, né? 8 centímetros de comprimento, é 8. Se for aumentado 25%, o que é 25%? É 1/4. Quanto é 1/4 de 8? É 2. Então, aumenta 25%, aumenta 2, vai para 10. Então, quando eu aumentei 50% de 6, vai para 9, e de 8 vai para 10. Se a gente aumentar tudo isso, para que seu volume permaneça o mesmo, ou seja, 1.440 centímetros cúbicos, ele pergunta: a nova altura em relação à altura original deverá ser reduzida em? A sua nova altura em relação à altura original deverá ser reduzida de quanto? A sua nova altura. Bom, vamos por partes. Primeiro eu vou achar a altura, antes, né, dele. Ó, para o volume ficar o mesmo. Ele fala assim: o volume desse prisma vale 1.440 centímetros cúbicos. Para eu achar o volume, basta eu fazer a área da base vezes a altura, certo? Muito bem. Eu não sei quanto que ele tem de altura, então vamos calcular. 1.440 é igual. A área da base é esse aqui, ó. A área da base é 8 vezes 6, que vai dar 48, vezes a altura. Pronto, eu vou achar a altura do meu prisma
original. 1.440 dividido por 48 vai ser minha altura. Minha altura vai ser, eu vou simplificar, tá, gente? Por 8. 14 por 8 dá 1, né? 8 para 14, 6. 64 por 8 dá 8, né? 8 vezes 8, 64. 180 em cima e 48 dividido por 8 dá 6. 180 dividido por 6 dá 30. Achei a minha altura original. Minha altura original, ela vale 30 centímetros. 30 centímetros, tá? Pronto. E agora? Agora ele fala assim, se eu manter o volume dele, 1.440, e fazer essas mudanças aqui, aumentar de 50% a largura, então vai para 9, então vai ser agora o volume igual à área da base vezes a altura. Então o volume vai ser igual à área da base, que vai ser a largura, que agora é 9, vezes o comprimento. Antes era 8, agora vai ser 10, 9 vezes 10. Ele quer saber, se fez esses aumentos aqui, quanto que tem que ser minha altura agora, né? Vamos ver. 1.440 dividido por 90, que é 144 por 9, que é 1 vezes 9, 9 para 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 54 por 9 dá 6, 6 vezes 9, 54. Achei a nova altura, 16 centímetros. Então, antes, a minha altura original era 30. Depois, a minha altura, quando teve a mudança, ela foi para 16. Agora vamos ver a pergunta da apostila. A sua nova altura em relação à altura original deverá ser reduzida em, ou seja, 30 menos 16, quanto é? 14. Ela será reduzida de 14 centímetros, é a letra E. O número 8 é a letra E. Vamos para o número 9. O número 9, ele dá um prisma pra gente. Tá aqui o prisma. Esse prisma, ele tem 20 centímetros de altura, 5 de largura ou profundidade e 12 de comprimento. Tá aqui o prisma. Considere caixas iguais com a forma de um prisma retangular, como a representada na figura, né? Uma certa quantidade dessas caixas é reunida para se ter um pacote com a forma de um prisma retangular, como se vê na figura. O volume do pacote, usando o metro cúbico como unidade, é... Muito bem. Primeira coisa, nós vamos achar o volume desse prisma. Segunda coisa, nós vamos passar esse volume para metro cúbico. Ele quer em metro cúbico a resposta. Metro cúbico, tá? Metro cúbico, ó. Então, vamos lá. Vou passar aqui de novo um prisma de base retangular. Tá aqui o prisma. Esse prisma agora ele tem 5 de profundidade, 12 de largura e 20 de altura. Só que a unidade está em centímetro. Ele quer saber o volume dele, só que em metros cúbicos. Maravilha, vamos lá. Vamos primeiro calcular o volume dele em centímetros mesmo. Como se calcula volume de um paralelepípedo ou de um prisma retangular? Se eu falar que esse lado é A, esse lado é B, esse lado é C, para eu calcular o volume, basta eu fazer a base vezes a altura vezes a profundidade, tá bom? Para eu calcular o volume, eu multiplico a largura vezes a profundidade vezes a altura. A vezes B vezes C, tá bom? Então, meu volume vai ser 20 vezes 5 vezes 12. 5 vezes 12 dá 60. 60 vezes 20 dá 6.000, correto?
5 vezes 12 dá 60. 60 vezes 20, 6 vezes 2, 12, Ângela. 1.200. 1.200, tá? Achei meu volume, deu 1.200 centímetros cúbicos. Agora nós vamos recordar aquela reta, muito útil. Vamos lá. Vamos fazer aqui a reta do metro. Vocês lembram da reta do metro? Aqui está o metro. Aí eu tenho os valores à direita e à esquerda do metro, né? Quem está à direita do metro? Os submúltiplos do metro. É o metro, é o decímetro, é o centímetro e é o milímetro. E quem está à esquerda do metro? É o decâmetro, é o hectômetro e é o quilômetro. São os múltiplos e os submúltiplos. Eu estou aqui, no 1.200 centímetros. Eu estou aqui. E quero passar para metro. Para eu passar de centímetros para metro, eu vou 2 casas para a esquerda. Só que como eu estou ao cubo, eu triplico. Em vez de eu ir 2 casas para a esquerda, eu vou 6 casas para a esquerda. Vamos lá então, ó. Eu estou aqui. Eu nunca conto onde eu estou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again. Estou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 0,0012. O que? Metros cúbicos. 0,0012 metros cúbicos, tá bom? Essa é a resposta. Agora vamos achar a alternativa, né? Ele fala o seguinte. A alternativa igual a 19, entre meio e 0,8, igual a 1,9, está entre 0,1 e 0,3, é inferior a 0,02. Esse número aqui, 0,001, é quase zero, né, coitado? É inferior a 0,02. Yes. Então, o 9 é a resposta E. Beleza? 10º, gente, vamos lá. O 10º exercício também é um paralelepípedo, mas é uma, vamos chamar de caixa, reservatório. É um reservatório no formato de um paralelepípedo de petróleo. E as dimensões são 60 por 10 por 10. 60 por 10 por 10. Largura, profundidade e comprimento, tá bom? Esse tem o 6.000, 6.000, esse é o 6.000. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares com dimensões de 7 por 10. Colocaram uma placa aqui, ó. E outra aqui, para dividir esse reservatório em 3 partes iguais. E essas partes iguais têm 7 de altura e 10 de largura, essa placa aqui. E ela dividiu em 3 partes iguais. Então, cada parte desse aqui tem 20, concorda? Porque no total aqui é 60. Então, cada partinha dessa aqui tem que ser 20. Muito bem. Aí, sofreu um acidente e ocasionou um furo no compartimento C. A pergunta é a seguinte: para fins de cálculo, considere desprevisíveis as espessuras das placas, né? Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de... Então, quanto que se perdeu? Ele quer saber o volume desse pedacinho aqui, ó. Porque, ó, supondo que seja a carga máxima, né? Qual que é a carga máxima? A carga máxima desse reservatório aqui é 60 vezes 10 vezes 10, é 6.000 metros cúbicos, essa é a carga máxima. Daí, teve um furo aqui, certo? E ele vazou. Mas ele vazou o quê? Quanto de volume ele vazou? Ele vazou 20 vezes 10 vezes 7. Ele vazou 1.400 metros cúbicos, certo? Só que
ainda tinha um pedaço aqui, olha, que a caixa, ela tem 7x10, mas ela toda aqui tinha 10, tá vendo? Então, de 6.000 metros cúbicos que eu tinha, eu vou perder 1.400 metros cúbicos, que é a área disso aqui, mais o pedaço aqui, olha. Esse pedaço também vaza, que não tá contando da caixa. Que pedaço que é? É o 3, né? É o 3 vezes o 10 vezes o 10, né? Vamos por partes então, quer ver? Ó. Primeiro, vamos calcular o volume total desse reservatório. O volume total dele vai ser 60 vezes 10 vezes 10. Isso é quando ele trabalha com a carga total, ele tem 6.000 metros cúbicos de volume, certo? Muito bem. Aí houve um furo no compartimento C e ele vazou tudo que tinha naquela parte, porque ele está fechado, ele isolou da outra parte. E o que tem naquela parte? Naquela parte tem, primeiro, o que ficou dentro dessa caixa, que ele pôs aquela placa, era 10 de espessura vezes 7 de altura vezes 20 de largura, que dá 1.400 metros cúbicos, tá? Eu fiz esse aqui por enquanto, ó. Eu calculei o volume da caixa inteira, altura, largura e profundidade. O volume da caixa inteira deu 6.000 metros cúbicos. Depois, o volume desse pedacinho aqui que ele pôs essa placa aqui isolando foi 10 vezes 7 vezes 20, foi 1.400, certo? Muito bem, mas tem mais um pedaço que ele vazou, né? Porque esse negócio não vai até lá em cima. Então, desse 1.400 vai ter mais 1.800. O que é esse 1.800? Os 3 compartimentos, vocês concordam que ele vai dar 1.400 mais 1.400 mais 1.400, ou seja, 3 vezes 1.400, que vai dar 3 vezes 4, 12, vai 1, 3, 4.200. Os 3 compartimentos aqui dá 4.200 metros cúbicos total, certo? Esse 4.200 metros o volume do compartimento, dos 3 compartimentos, ele vai dar 1.400, que foi o que a gente achou, vezes 3. Ele vai dar 4.200. Isso aqui é o que ele comporta do petróleo. Só que no máximo não é 6.000 metros cúbicos que cabe. Isso significa que ainda ficou quanto? Que ele não consegue salvar. Ficou 6.000 menos 4.200. Quanto dá 6.000 menos 4.200? 1.800, certo? Isso aqui também vai embora. Então, quanto vai embora? Vai embora o 1.400 metros cúbicos, que é o que está separado lá no furo do C, mais o 1.800, que é o que escapa. O reservatório, ele fecha, mas ele não vai até lá em cima. Ele tem 7 de altura, né? Não tem 10. Então, quanto dá 1.400 mais 1.800? Dá 3.200, dá 3.200 metros cúbicos. Então, é 3.200 metros cúbicos que vai ser derramado. Se isso aqui for responder como na apostila, tá em notação científica, você vai andar 3 casas para a esquerda e então você tem que compensar aqui no seu expoente. 3.200 é a mesma coisa que 3,2 vezes 10 a terceira, beleza? Por gentileza, pessoal, tentem fazer os exercícios da página 681, tá? O exercício 11, 12, 13, 14. Dá uma olhadinha nos exercícios aqui das figuras planas também. São exercícios bons, né, pessoal? Aí a gente volta a conversar, tá bom? Um grande abraço, terceiro ano.